No nosso episódio passado, né, há 15 dias, nós estávamos já estudando o capítulo 2 do... Afinal, somos o Espírito... o Espírito e o Tempo, né, do Herculano Pires. Isso. E hoje nós continuamos nesse capítulo, não é isso? Isso. Hoje a gente continua porque, assim, na última live que fizemos, a gente pensou alguns pontos que a gente entendeu que eram mais interessantes. E no finalzinho da live passada, a Cris disse, poxa, a gente podia fazer uma pavimentação do conteúdo deste capítulo, porque ele é muito interessante, é um capítulo que trata da reforma protestante e da contra-reforma. Então, é interessante que a gente fizesse uma retomada desse capítulo para puxar aquilo que possa ter ficado pendente da última reunião. Então, eu não sei fazer vídeo, coitadinho, né? Não sei. Mas então, sabe fazer cada mapa mental fantástico. Mas aí o que eu fiz? Eu fiz uma apresentação em PowerPoint, né? Com os conteúdos que talvez ajude a gente a organizar as ideias centrais que o texto possui. E trago também, além dessas discussões, algumas considerações que Kardec deixou, que vai dar pano para... que Herculano deixou, que vai dar pano para manga as coisas que a gente teve a chance de poder coletar dentro dessa obra, né? Perfeito. Então, vamos lá. Estamos aí com a sua apresentação. Muito bem. Eu criei esse modelo que é como se fosse uma espécie de linha do tempo, sabe? Então, aqui nós temos, nessa linha do tempo, em cima, os séculos. Os séculos. Deixa eu tirar isso daqui que está atrapalhando. Aqui em cima eu tenho os séculos. O século XIV, século XV, o século XVI, até o século XXI aqui colocado. E eu dividi os séculos em raias de 10 em 10 anos e marquei aqui dentro desse cenário 2 eventos que são muito importantes. Um dos eventos é a Reforma Protestante, que teria acontecido aqui nesse período, não é? Do início do século XVI, mais especificamente no ano de 1519. E um segundo momento, que é também de suma importância, a gente não vai detalhá-lo de maneira mais efetiva, mas a relevância dele não deixa que nós o esqueçamos, que é a Revolução Francesa. E eu botei essa janela aqui, que é a janela de 11 anos do regime do terror. Então, o que é que a gente tem aqui? Nós temos 2 únicos eventos, um do século XVI, um do século XVIII, marcando para nós o processo de grandes transformações que a humanidade viveu nesse período. Dentro dessa leitura desses séculos que a gente está tendo a chance de ver, eu trouxe aqui a localização temporal de alguns personagens, que às vezes a gente fala deles, mas eles ficam assim como uma ideia, como um conceito, e a gente não os localiza no tempo. Então, eu resolvi hoje trazer vários companheiros que são citados nesses nossos estudos para que a gente se aproxime do que eles têm para nos oferecer. Então, vamos lá. Nessa dinâmica do estudo sobre a questão daquilo que a gente poderia chamar de linha do tempo das transformações religiosas do Ocidente, nós temos um primeiro personagem que aparece conosco, a gente já conversou sobre ele algumas outras vezes, que é Jan Hus. Ele é tcheco, ele é da Tchecoslováquia, da República Tcheca, melhor dizendo, e ele vai iniciar um trabalho de divulgação de algumas ideias, porque ele, sendo religioso, não concordava com a forma como a religião estava sendo conduzida. Era um período de muita pressão religiosa, a igreja, nesse período, era uma instituição muito forte, com muitas dificuldades. Então, na hora que a gente percebe a movimentação de John Hus, nós vamos perceber que a movimentação dele era por conta
da pressão que a igreja nesse período fazia, nós fazíamos nesse período, Inquisição, torturas e muita intolerância religiosa. E ao lado da intolerância religiosa havia uma forma muito fanática de lidar com a fé. Então as pessoas estavam comprando pedaços do céu, elas compravam pedaços da cruz do Cristo para andar com um pedacinho pendurado no pescoço, compravam um pedaço do manto do Cristo. Quando eu estudei isso na escola, Ivana, o meu professor falou, e ele disse assim, e aí as pessoas começaram a vender pedacinhos da cruz do Cristo. A pessoa comprava um pedacinho da cruz dentro de um vidrinho, pendurava no pescoço e andava com aquele pedacinho da cruz. Aí disse o professor, eles devastaram florestas fazendo a cruz do Cristo. Você sabia que eu não entendi o que ele disse? Gente, mas como assim devastaram florestas? Será a cruz do Cristo? Devastaram florestas procurando pela cruz? Eu não estou entendendo. Por que eles devastaram florestas se era só a cruz? Acho que era procurando. Eu, na minha cabeça, né, de menino, eu acho que eles estavam procurando a cruz, devastaram florestas procurando. Eu não consegui entender o raciocínio dele. Mas era um período de muito fanatismo. Então, vendia-se o manto do Cristo, o sudário do Cristo, a cruz do Cristo. Tudo se oferecia como se fossem relíquias do antigo do cristianismo nascente. Havia uma rigidez muito grande, as pessoas vivendo um período de muita hipocrisia. Quando acontecia uma peste, é porque tinham orado pouco, porque se tivesse orado bastante, a doença não teria acontecido, porque Deus protegeria seu povo que ora. Havia muitos conceitos muito estranhos, muitos rituais bastante sem sentido naquilo que a gente praticava na Idade Média e que atravessou para a Idade Moderna. E aí, o que a gente vai ver? Aí, nesse século, na virada do século XIV para o século XV, a movimentação de Jan Hus para querer desconstruir esse modelo religioso tão inadequado que a gente tinha. É quando então, ele é sacrificado, ele é morto numa fogueira na cidade de Constância, ali na Alemanha, fronteira com a Suíça, e as suas ideias elas ficam como que fermentando, elas não morrem. Ele foi morto, é verdade, mas as ideias dele elas ficavam sendo passadas entre as pessoas, todo mundo comentava. E aí, o que vai acontecer? Aproximadamente um século mais tarde, nós temos um segundo personagem na mesma linha que vai apresentar os seus pensamentos também. Esse já é Lutero. Veja como ele tem um tempo, Ivana, que demora para que as ideias de Lutero apareçam. Se você for pensar assim, que Jan Hus desencarnou em 1415, se eu não me engano, você vai ver que é quase 100 anos depois que Lutero vai ter coragem para poder estar adulto para colocar suas teses. Então, é um século que se passa na maturação dessas ideias. Só que, como a gente já comentou em outras oportunidades, Lutero contava com um recurso que Hus não contava, que era a imprensa. Então, ele pega o livro, traduz para o alemão e joga para todo mundo. A partir dali, pronto. Não houve mais como segurar o pensamento dele, porque ele traduziu e pronto, entregou para as pessoas. Até o momento de Lutero, o texto bíblico não era conhecido das pessoas, só os sacerdotes que tinham acesso a esse material. Então, ele vai ser muito importante na história religiosa do Ocidente, por ser a pessoa que entregou os evangelhos para que o vulgo pudesse lê-lo, porque só os sacerdotes tinham acesso a este material. No período em que ele viveu na Terra, encarnado, nós tivemos um pensador, falamos sobre ele na última quinzena, que foi alguém que, embora um pouco mais velho do que Lutero,
tinha a possibilidade de influenciar no pensamento daquele período. Por quê? Porque ele nasceu um pouco antes de Lutero. Chamava-se Erasmo, da cidade de Roterdã. Eu botei ele com essa outra cor porque eu deixei com essa cor quase preta os religiosos e os filósofos, os pensadores, os homens de ideias, os pesquisadores. Eu botei todos eles de cor, esse azul mais claro aí. Então, nós temos aqui a entrada neste cenário do nosso querido Erasmo de Roterdã, que é mais velho, está vendo como ele é mais velho do que Lutero? Então, ele já tinha mais experiência, e é ele que vai, pela sua experiência, abrir espaço para que Lutero consiga promover a sua reforma protestante. Mas veja que ele desencarna logo depois da reforma. Ele não tem a possibilidade de assistir o desdobramento da ideia. Embora ele tenha nascido antes de Lutero, ele também desencarna mais cedo, né? Tem uma vida mais longeva, mas não tanto a ponto de que ele acaba desencarnando um pouco antes de Lutero. Não vê o desenvolvimento da ideia, mas ele é muito importante na orientação para os governantes daquela região mais distante da Europa Ocidental, para que deixassem o pensamento de Lutero progredir. Lutero vinha da Alemanha, né, muito ali próximo da República Tcheca, e Erasmo era de Roterdã, Nederland, da Holanda, e ele, portanto, dos Países Baixos, tinha uma proximidade também com esse pensamento. Às vezes que eles não estão na França, eles não estão na Itália, eles não estão em outros lugares. Ou seja, nessa região mais oriental da Europa, havia menos fervor religioso e era mais fácil que as ideias que contestassem o poder religioso pudessem progredir. E é quando vai acontecer esse mecanismo de crescimento dessa ideia. Ao lado de Lutero, nós vamos ter outros personagens em países diferentes que também vão ajudar na reforma, porque Lutero está na Alemanha, mas a reforma vai se espalhar pela Europa. Onde a reforma vai alcançar? Então, ele vai ter um companheiro, que é praticamente contemporâneo dele, da mesma idade e tudo, que é o chamado Zwinglio. Zwinglio, ele é suíço. Então, veja, um está na Alemanha, o outro são vizinhos. A Suíça também é do lado de lá. A Suíça também pertence ao espaço onde as ideias de liberdade religiosa são mais fáceis de ser aceitas. Então, Zwinglio também vai ser importante. Ele era também da mesma idade que Lutero e já começa a se interessar e também não vai viver muito tempo. Reparem que logo depois da reforma ele também desencarna numa época muito próxima de Lutero. Eles acabam não vendo, né? Então, veja que tudo que está acontecendo até agora, Ivana, está circunscrito àquilo que a gente poderia chamar de Europa Oriental. Jan Hus, tcheco, Lutero, alemão, Zwinglio, suíço e Erasmo de Roterdã, Holanda. Não dá para entrar na Europa ocidental. Por quê? Porque ali o pensamento religioso é muito rígido. Há muita obediência aos pensamentos que são ligados à religião. Porém... Oi. Deixa eu te interromper só para a gente tirar uma dúvida. Quando você fala aí do Jan Hus, né, da importância dele ali, século, o quê? Ele foi século XV, né, 1400 e alguma coisa, né? Ele deixou um movimento que foi os russistas, né, que seguiam a ideologia dele. Será que a gente pode considerar que isso foi um fator que facilitou para que as ideias depois de Lutero, de Zwinglio e de Erasmo também se firmassem de uma forma mais fácil? Ou seja, houve alguém antes que abriu o caminho? Sim, ele teve também um grande companheiro, chamava-se Jerônimo de Praga, que também era tcheco. Jerônimo de Praga também foi assassinado na mesma praça que ele no ano seguinte. E Jerônimo também foi um homem importante, porque ele levantou sua voz
e criou um grupo de pessoas que o seguiam. O grande problema é que as pessoas não podiam dizer isso. Então, eram pessoas que estudavam, mas as escondidas, não podia ter muita exposição das suas ideias. Jan Hus, por exemplo, quando ele começou a colocar suas ideias, ele foi chamado da República Tcheca para prestar o depoimento num concílio que teve, que era o Concílio de Constância. Ele foi, ingênuo, ele foi para o concílio. E lá, se fale sua tese. Aí ele falou a tese dele, quando acabou de ser realmente a sua tese é errada e você está preso. Ele foi preso. Ele foi para ser preso. Aí ele ficou 2 anos preso, incomunicável. E depois dos 2 anos ele saiu da cadeia para ser queimado vivo. Quer dizer, eles tiraram o cara de cena para que ele, digamos assim, fosse esquecido, porque se queima o cara no começo, ele estava muito em voga, dá uma geladeira para ele e depois tiramos da geladeira e queimamos ele. Foi queimado vivo. É. A história relata que quando ele foi queimado, ele estava cantando um hino enquanto as pessoas queimavam o corpo dele. É uma coisa... É uma história extremamente mesmo, né? E assim, é muito esquisito como é que a gente, em nome da religião, se acha no direito de matar uma pessoa que pensa diferente, né? Pois é. E lembrando, né, que é uma das reencarnações de Kardec. Allan Kardec, sim. Né? E a Hus. Verdade. Muito bem. Aqui, vamos lá. Vamos para frente. Bom, aqui, até agora está tudo na Europa Oriental. Só que agora nós vamos ter um deslocamento da ideia para a Europa Ocidental. Para onde nós iremos? Que lugar a gente vai encontrar que tem uma notícia nova? Nós vamos para a França. Calvino, na França, era mais jovem do que Lutero. Quando ele tem notícias da Reforma Protestante, ele ainda é um jovem. Ele é bem jovem. Lutero já era um homem razoavelmente maduro, mas Calvino era bem mais jovem. E ele se empolga com as ideias de Lutero, e ele, na região da chamada França, ele inaugura o chamado protestantismo, aqueles que protestavam contra o modelo que a igreja funcionava. Ele implantou o protestantismo, mas teve muito problema. Quem não conhece a Noite de São Bartolomeu, de 1572, com os huguenotes, que se defrontam com os católicos, na véspera do casamento da rainha Margot com Henrique de Navarra, as pessoas chegaram para o casamento, havia uma aliança entre Catarina de Médici, católica, com Henrique de Navarra, que era de Navarra. Navarra é um pedacito da França hoje que está na fronteira para lá, na fronteira com a Alemanha. Então, tinha muita influência alemã, estava perto da Alemanha, então as ideias alemãs atravessaram e entraram na região onde vivia Henrique, que era Navarra. E ele, então, era protestante. E era rei de Navarra, que era um outro território. A França não estava unificada. E a rainha Catarina de Médici, querendo unificar a França, oferece a filha dela para casar com o rei Henrique da região de Navarra. Ele vai, na véspera do casamento, eles deflagram uma fake news de que eles estavam ali para matar a rainha, e numa espécie de contragolpe eles matam todos os convidados. É uma coisa maluca, porque você chama os convidados para matá-los. E aí, na noite de 24 de agosto de 1572, ocorre a grande matança dos huguenotes, e os huguenotes também mataram os cristãos, os católicos. Foi uma matança geral. E isso vai acontecer. Calvino abre o espaço para o surgimento do protestantismo, e ali mesmo, no primeiro dos séculos em que isso está colocado, eclode as manifestações com os problemas da Noite de São Bartolomeu. E esse episódio ele não é um episódio isolado, né? A história relata que na França houve muitos conflitos, maiores ou menores, de enforcamentos de ambos os lados. Ora, os católicos enforcavam os protestantes,
ora os protestantes enforcavam os católicos. Isso foi atravessando, gerando um sentimento de que religião é realmente um trem perturbado mesmo, que vai ser o fermento da Revolução Francesa lá na frente. A Revolução Francesa, ela vai querer o fim da religião como comandante dos pensamentos na Europa, pelo menos na França, porque estava cansada dos abusos que a religião cometia. E quando os protestantes se apresentaram, eles não fizeram diferente dos católicos. Eles também enforcaram, eles também mataram, eles também combateram. Então, aí o cara disse, cara, a gente vive uma religião opressora e a gente encontrou uma solução para não ser opressor. Mas o cara que combate a opressão é opressor também. Então, meu Deus! Então, eles estavam realmente extremamente incomodados com a forma da maneira como a questão protestante havia se apresentado. E aqui tem o Maurício Franco, diz assim, Lutero teve um aliado espetacular, Melanchthon, eu não conheço. Coloca as ideias de Lutero no papel e garante a disseminação das ideias. Eu não conheço esse cara, não, mas tudo bem, deve ter. Certamente ele não agiu sozinho, não é? O fato dele ter conseguido a imprensa e ter multiplicado o texto foi o grande trunfo dele, Maurício. Porque aí acabou, né? Você está com a imprensa, adeus. Segura o livro impresso, não tem como. A divulgação pelo livro, naquela época, era a mais eficaz e, na verdade, a mais poderosa que a gente tinha, né? Hoje a gente tem vários canais, né? Temos aqui o IGESE produzindo esse material, nós temos vários canais outros que produzem, não é só o livro, mas naquele período o livro era o único instrumento de divulgação, né? Então aqui, mas muito obrigado pela sua contribuição. Vou dar uma olhadinha nesse cara depois. Vamos lá, vamos para frente. Bom, nós estamos falando de Lutero na Alemanha, Zwinglio na Suíça, Calvino na França, que Calvino vai ser, de repente, alguém que vai projetar muitas dores ainda no século XVI, com a noite de São Bartolomeu, que acontece nessa janela aqui, um pouquinho mais à frente da desencarnação de Calvino. Mas tem mais gente que vai trabalhar a reforma protestante. Agora, não mais no continente. Eu tenho um personagem conhecidíssimo chamado Henrique VIII, que também faz parte dessa discussão, né? Esse Henrique VIII, eu coloquei de amarelo, porque é ouro, ele é rei, eu botei o rei de dourado, né? Mas o que aconteceu com o Henrique VIII? O Henrique VIII era rei. E ele tinha casado com Catarina de Aragão, e a Catarina de Aragão não dava filhos a ele. E ele não sabia mais o que fazer, que aquela mulher dele não dava filhos. E naquela época, acreditava-se que quem fazia os filhos serem homem e mulher era a mulher. Hoje a gente sabe que está no espermatozoide. X e Y. A mulher não tem responsabilidade nenhuma nesse sentido, né? Quer comentar, Ivana, sobre esta questão do... Não, eu queria só te dizer que o livro do Herculano, que nós estamos estudando, ele faz uma pequena menção ao Melanchthon. Eu até coloquei para você aí no chat privado. Ele fala que o Melanchthon elaborou os 28 artigos da Confissão de Augsburg, que consolidou a Revolução Luterana. A Confissão de Augsburg é quando ele produz o material para levar para a igreja, em que ele confessa o que ele tinha, e aí ele é excomungado. Aí sai a dieta que expira, que excomunga, né? Então ele foi o cara que produziu o texto. Ele que elaborou. Aí. E aí também nós temos aqui o comentário, né, peraí, Maurício. Aqui do Maurício, né? Que ele fala que o livro As Marcas do Cristo, que fala explica bem a atuação do Melanchthon. Legal, muito bom. A gente sempre está aprendendo novas coisas, né? Isso é sempre não é? Verdade. Com certeza. Então, esse Henrique VIII aí, ele estava casado com a Catarina de Aragão, e aí a mulher não dava filho homem a ele. E ele queria se ver livre dela.
Então ele queria se divorciar dela, só que o Papa não aceitava divórcio. O catolicismo, na época, não admitia divórcio. Então, o que o Henrique VIII fez para poder se divorciar da Catarina de Aragão para casar com a Ana Bolena? Ele resolveu fazer o seguinte: olha, eu vou romper com o Papa, vou criar uma religião que permite o divórcio e vida que segue. Então, ele cria uma doutrina chamada anglicanismo, que ela tem sua presença, eu não posso dizer que é só na Inglaterra, mas ela é fortemente uma igreja inglesa. Ela tem expressão fora, mas é muito pouquinho. A expressão do anglicanismo é lá. E ela é uma religião que foi criada pela conveniência do Henrique VIII. Ele faz isso para atender os interesses dele, né? Só por isso. E ali ele faz uma religião que fica no meio do caminho entre o catolicismo e o protestantismo. Não é uma ruptura total, ele ainda adota certas práticas que são católicas, mas ele avança em outras que já são protestantes e cria um modelo todo particular para lidar com essa questão. E aí, este casamento dele com a Catarina de Aragão é desfeito e ele casa com a Ana Bolena. Antes ela não tivesse casado com ele, sabe? Antes não tivesse casado, porque ela também não vai gerar filho homem e ela é fruto de uma cilada. O pessoal arma uma fake news para ela. E é interessante que... Por que a Ana Bolena foi morta? Você vai ver, é tanto crime que ela cometeu que você logo vê que não pode ser verdade. Porque ela cometeu adultério, traição, feitiçaria. Ela fez um combo de imperfeições para que, se ela fosse inocentada por um lado, ela era punida pelo outro. Eles criam um conjunto de pecados para ela, que não dava para ela se livrar, e ela então é decapitada. Ela é morta mesmo. Ela é morta. Há uma curiosidade da morte dela. Deixa eu contar essa curiosidade que é bem legal. Os ingleses matavam as pessoas colocando a cabeça no cepo, assim, ó. Ela colocava assim, e o carrasco vinha com um machado e pá, cortava a cabeça da pessoa. Os franceses não tinham inventado a guilhotina, matavam com espada. A pessoa ajoelhava, ficava assim, com o pescoço reto, e o cara vinha com a espada e vlapt, cortava o pescoço da pessoa. Ela pediu ao rei que ela não fosse executada por um carrasco inglês. Ela queria ser executada por um carrasco francês. E ele mandou buscar um carrasco na França para matar a Ana Bolena, acredita? Por quê? Porque se ela fosse ser morta por um inglês, ela baixaria a cabeça para ser morta. E uma rainha nunca baixa a cabeça. Então ela fez ele trazer um francês para ela morrer com o olhar altivo. E o cara veio vlapt. Mas é isso aí. Só que foi exatamente para fazer um divórcio que essa religião, o anglicanismo, eu não estou falando mal dela, mas ela surge de um interesse de um divórcio. E aí ela cria toda uma ritualística em cima do interesse do Henrique VIII, e assim foi. Elahá, Oi. Não, um fato interessante que eu estava lendo é que ele pega uma parte, né, de elementos da reforma e outros do catolicismo romano para que ele pudesse criar, né, o anglicanismo. Sim. Então ele fica uma mistura, né, da reforma dos protestantes com os católicos e o anglicanismo. Ele fica no meio do caminho. Ele nem vai para uma reforma protestante integral e também não fica no catolicismo. Por quê? Porque o interesse dele, na verdade, era se divorciar. Então, vamos arrumar aqui um elenco de princípios que me dê condição de me separar, mas não precisa cortar tanta coisa do catolicismo, não. E aí a gente tem, na Inglaterra, desde então, essa religião que perdura até os dias de hoje. Até hoje, se você for lá, tem muito anglicanismo, que é fruto do quê? Do divórcio do Henrique VIII, do interesse do divórcio dele, que é uma coisa muito pessoal para se criar uma religião, né? Muito bem, muito bem. Vamos para frente. A gente está falando aqui dessas questões da reforma protestante, mas existe também dentro do texto comentários sobre alguns outros personagens que aparecem lá em passant. Um deles, antes disso, vou comentar aqui,
de um evento que acontece, que é onde se dá a ruptura, né? Nós estávamos falando sobre a Reforma Protestante e essa bolinha azul que tem aí é o Concílio de Trento, que é em 1530, que é quando a igreja se reúne e diz, tudo bem, vamos lá, vamos ver se é verdade, você quer mesmo? É isso mesmo? Então, no Concílio de Trento é quando a igreja reconhece a existência do protestantismo e cria a Contra-Reforma, cria os jesuítas, cria todo um conjunto de práticas nesse sentido. E aqui eu quero fazer um parênteses da história do Brasil. Não sei se vocês sabem, mas mesmo o Brasil tendo sido descoberto em 1500, ele teve uma expedição, uma viagem expedicionária em 1501. Eles vieram em 1501. E depois de 1501, ele ficou no ostracismo. O Brasil não foi mais visitado. É igual quem compra um terreno e deixa o terreno lá. Não, um dia eu vou lá dar uma olhada nesse terreno. Ninguém veio mais aqui. O Brasil ficou aproximadamente 35 anos sem nada. Os portugueses não vieram mexer. Eles pegaram a titularidade da terra, mas eles não se predispuseram a fazer, desde o princípio, um trabalho de ocupação. Aí que entra a importância do Concílio de Trento. O Concílio de Trento é de 1930. Aí, depois do Concílio de Trento, eles dizem, cara, nós temos que ir para o Brasil nos antecipar aos protestantes. Vamos levar um pessoal para lá para ensinar cristianismo antes que os protestantes cheguem. É isso que vai motivar a chegada dos jesuítas aqui. Olha como as coisas vão se encaixando. Vejam como as coisas vão se ligando. O que produziu a chegada dos jesuítas? A Reforma Protestante. Porque o Concílio de Trento disse, cara, vamos fazer alguma coisa, senão eles vão dominar o mundo. E foi o que aconteceu. Os jesuítas vieram para cá e o Brasil, e a América do Sul, na verdade, como um todo, tornou-se uma nação muito vinculada ao pensamento católico. As colônias hispânicas também, muito próximas do pensamento católico. Muito bem. Então, aqui nós temos o Concílio de Trento. Maravilha! Bom, nós temos também alguns personagens que são importantes do ponto de vista científico. Nós temos a figura de Galileu, que vai viver aí logo depois disso. Ele não assiste essa convulsão da Revolução Francesa, ele já está depois. Então, ele é o iniciador do pensamento científico. Depois dele, nós temos um outro nome importante, que é René Descartes, que é contemporâneo de Galileu. Galileu na Itália, Descartes na França e a figura de Newton na Inglaterra. Então, você tem 3 grandes gênios que revolucionaram o pensamento e que aproveitam esses períodos de liberdade para fazerem suas pesquisas, não confrontam com a igreja. Galileu teve que se retratar quando disse que a Terra se movia. Descartes também tem uma contribuição muito grande na interpretação do que é a verdade. E Newton foi o grande intérprete das leis da mecânica, das leis da ótica. Foi um dos maiores nomes da física do período do século XVII, virada para o século XVIII. Dizem que depois de Einstein, ele seria, na física, o nome mais importante. De Descartes, eu queria destacar uma coisa que é muito interessante. Descartes se dedicou a apresentar o que ele achava que era a verdade, né? A Lúcia está falando que assistiu o filme A Missão, que eu recomendei há alguns bons meses. É verdade. Esse filme é espetacular, gente. Eu já assisti, eu assisto de novo e eu a adoro. Não é Rambo 2, A Missão, é A Missão, com Robert De Niro. E o outro personagem lá é o cara que hoje é o Alfred do Batman, que hoje já está mais velhinho. Naquela época ele ainda era bem jovem, não vou lembrar o nome dele agora, mas também muito bom. Todos os dois são excelentes atores. O filme é espetacular. Todo mundo tem que assistir isso para entender a história do Brasil. Muito bem. Então, aqui, o que Descartes tem de interessante para nós? Descartes estudava a verdade.
Descartes estudava o entendimento do que era a verdade. Ele procurava a ciência para explicar a verdade. E nessa busca para explicar a verdade, Descartes usava como termo, dentro dos seus textos, para dizer que ele estava procurando a expressão da verdade, o termo o espírito da verdade, ou o espírito de verdade. Esse termo que a gente vai encontrar dentro da literatura espírita, como sendo a essência da verdade, o espírito daquilo que a verdade tem, é um conceito do pensamento cartesiano. O pensamento de Descartes trazia essa ideia porque ele estava em busca de interpretar a verdade. Jeremy Iron, exatamente. Esse cara mesmo, Jeremy Iron. Espetacular. Muito bem, maravilha, maravilha. É ele e o Robert De Niro. Depois vocês procurem com tranquilidade, vocês vão achar. Bom, este é o cenário que a gente tem dos aspectos das mudanças científicas e da presença dessas pessoas durante esse período que a gente está falando. Isso aqui era só para a gente ter uma ideia geral de como as pessoas do texto se conectam, tá? Para a gente poder ver. Então, vamos ver só o que aconteceu em função disso. O que Herculano fala? Herculano fala que, a partir do momento em que a reforma protestante aconteceu, as pessoas passaram a ter a posse do livro. E, ao invés do poder estar no sacerdote, o poder passou a estar em quem? No livro. Então, a Bíblia não tem falha. O texto bíblico não pode ser contestado. E nós entramos numa fase que é uma fase de literalismo, que é muito típica dentro do protestantismo. Eu tinha um amigo, Ivana, que ele era protestante e a sogra dele também. E ele uma vez chegou comigo assim, estou cansado de tentar explicar para minha sogra e ela não consegue entender. Aí eu disse, o quê? Ela acha que o mundo é quadrado, ela não acha que o mundo é uma bola, que é redondo. Na cabeça dela, o mundo é um território horizontal. Aí eu disse, mas, puxa, tem tantas formas de provar, os cientistas que já saíram, os astronautas que viram a Lua, o avião, o mastro do navio aparece primeiro no horizonte. Tem tantas demonstrações disso aí. Pois é. Só que na Bíblia está dito lá que Deus soprou nos 4 cantos do mundo. Ora, se Deus soprou nos 4 cantos, então ele só pode ter 4 cantos, senão não tinha soprado. Então ela acreditava que o mundo era quadrado, retangular, sei lá, porque Deus tinha soprado nos 4 cantos. Então tem 4 cantos sim, e bola não tem, esfera não tem canto, então não pode ser. E ele já expliquei para ela que são os pontos cardeais, não consegue entender. O literalismo, o que vem a ser o literalismo? O literalismo é essa intensidade com os conteúdos literais, sem interpretação, muito rigoroso, muito rígido. E esse literalismo ele vai dar um fomento para uma ideia, que é a tentativa de ruptura com isso. Então, você vai ter, dentro do cenário político daquela época, uma mudança a partir da Revolução Francesa com o materialismo. É esse rigor do literalismo que promove a Revolução Francesa a romper com a religião e criar o materialismo. Com o materialismo, o próprio literalismo ficou abrandado. Houve um abrandamento do literalismo, porque o materialismo começou a ridicularizar a fé, a desconstruir os valores que a fé colocava, e a gente acabou entrando numa realidade muito, muito amarga por conta disso, que é até hoje, né? Esse materialismo que a gente tem. E ali, a partir do século XIX, fé e ciência se juntam e a gente vai formar aí o nosso trabalho do espiritismo como um todo. Ai, gente.
eu tenho umas coisas para apresentar aqui ainda. Eu vou terminar, Ivana, porque Claro, a gente... vamos seguindo, Agarrá. Vamos concluir. Vamos fechar. Vamos concluir, né? Isso. Ele não gostaria que nós interrompêssemos o trabalho. Vamos para frente. Não. Vamos honrá-lo com o trabalho. É isso mesmo. Bom, então, o que a reforma protestante trouxe para nós de grandes reflexões nesse momento? Eu reuni aqui alguns pontos que eu entendi que eram os mais importantes. Bom, o primeiro ponto é um processo de divisão do cristianismo novamente. O cristianismo já havia se dividido em 1054, com o surgimento da Igreja Ortodoxa, e agora ele se dividia de novo, criando agora um novo segmento, né? Os protestantes, os católicos romanos e os católicos ortodoxos, que já tinha alguns séculos que haviam sido criados. Então, ele é uma nova divisão do cristianismo em si. Uma segunda grande mudança que a gente tem da reforma protestante é que a Bíblia foi traduzida e colocada ao alcance de todos. Nunca existiu isso antes. Não só ela saiu do latim para a língua que as pessoas falavam, como ela também foi para a mão de todo mundo. Quem quisesse tinha. E antes, não só estava em latim, como também ninguém podia pegar. São duas mudanças importantíssimas. Ao lado disso, o crescimento da chamada infalibilidade do texto bíblico. É aqui na Reforma Protestante que vem toda esta força de que o texto bíblico ele é infalível. Porque antes, como as pessoas não conheciam o texto bíblico, elas não poderiam dizer que o texto é infalível, mas agora que elas tinham o texto, elas recebiam o texto com uma segunda informação. Tudo que você está lendo aí é ali de uma expressão da verdade e não pode ser questionado. Um outro ponto importante que a gente também retira da Reforma Protestante é o Concílio de Trento, que é a resposta da Igreja às movimentações da Reforma Protestante, que não deu para eles segurarem mais, é a compreensão de que não tinha mais como segurar, que, ao contrário, eles teriam que agora combater isso, teriam que ter uma forma de se organizar para não deixar com que essa ideia tomasse conta de tudo. E é o Concílio de Trento que vai dar origem a várias ordens religiosas, inclusive os chamados jesuítas. O Brasil, que nós bem conhecemos, ele sai desse braço católico, ele sai da resposta do Concílio de Trento para impedir o crescimento da Igreja protestante. Então, a Igreja se mobiliza. Portugal era um estado muito vinculado à Igreja Católica, então se mobiliza para que se recebesse logo aqui jesuítas para catequizar as pessoas, os indígenas, todo mundo, para que se a reforma protestante chegasse, não, eu já sou, não serei outra coisa. Então era uma tentativa de expandir a Igreja Católica através de um elenco grande de catequistas que vieram para o Brasil. Assim também, diz Herculano que é o primeiro degrau para a abertura, porque era muito fechado, não dava para você fazer uma mudança só e alterar completamente todas as estruturas que vigiam naquela época. E aí ele até comenta, olha, olhando para como era o cristianismo, para como ele ficou com o protestantismo, é um progresso. Quebrar aquela hegemonia terrível que a religião apresentava e que, de certa maneira, impedia que as pessoas pudessem ter uma leitura mais doce do pensamento de Jesus. Eu trouxe aqui, para a gente terminar, 2 pensamentos que estão na obra de Herculano. 2 frases que eu achei lapidares e eu trouxe só para a gente pensar e conversar sobre ela. Os próprios adeptos do espiritismo, em geral, não percebem a grandeza dessa atitude, ou seja, de interpretar somente parte do evangelho. Ele está comentando que Kardec pegou só a parte moral. Então, Kardec pegou a parte moral apostando no evangelho. Os próprios adeptos do espiritismo, em geral, não percebem a grandeza dessa atitude e lamentam que Kardec não fizesse um estudo minucioso de textos, analisando vírgula por vírgula, ou seja, Kardec não analisou os evangelhos, vírgula, vírgula. Pegou apenas a parte moral para não se abraçar com o literalismo desse texto.
Mas muitos adeptos do Espiritismo gostariam que ele tivesse feito dessa forma, quando, na verdade, o mais importante do texto bíblico não é uma leitura da sua infalibilidade, mas a sabedoria que se esconde por trás de seus textos. E uma segunda frase que eu tirei, que achei muito bonita, é: o Espiritismo respeita as Escrituras, Bíblia, e nelas se apoia para confirmar a sua própria legitimidade. A própria legitimidade do Espiritismo se apoia nas próprias Escrituras. Os fenômenos mediúnicos citados nela são resgatados pela mensagem espírita. Então, o Espiritismo respeita as Escrituras e nela se apoia para confirmar a sua própria legitimidade, mas a elas não se escraviza. Ok? O Espiritismo não se escraviza a nenhum texto religioso, como se ele tivesse que se sujeitar a todas essas questões que a gente apresenta nos textos bíblicos, né? Então, tudo isso são conhecimentos muito importantes para essas nossas reflexões sobre a Reforma Protestante. E aí, Elahá, já houve uma sugestão aqui do Maurício, agora da Denise, né, para nós fazermos uma prece. Agora, sim, todos nós juntos aqui em benefício ao Divaldo, né? Eu acho que é o que o Paulo falou, né? Nós ficamos bastante impactados aqui com a desencarnação dele. A gente sabia que ia acontecer a qualquer momento, mas nos deixa bem abalados mesmo, né? E eu pediria a você que fizesse para nós essa prece. Bom, vamos lá então. Senhor das estrelas, Senhor do universo, que cuidas de nós de maneira tão singular, ofertando-nos espíritos diversos, para que aprendamos a contemplar a majestade da tua criação e de tua lei. Ensina-nos, Senhor, a te sermos gratos por tudo aquilo que nos ofereceste, a chance do entendimento das leis universais, da compreensão de como a vida se manifesta e como a tua sabedoria se faz presente na construção dos nossos corpos e da perspectiva de evolução de cada um de nós. Mas, ao mesmo tempo, as múltiplas formas que tu tens nos oferecido, para que possamos contemplar a vida daqueles que vêm nos oferecer o testemunho do amor, da renúncia, dos esforços de transformação moral, da luta de mudança interior, e aqueles outros, Senhor, que tu nos dás para que aprendamos como amar o próximo, como nos dedicarmos a outrem e como realizarmos um trabalho conforme o ensinamento de teu Filho Jesus. Mas o teu amor generoso ofereceu-nos Divaldo Pereira Franco, que reuniu essas três faces num indivíduo só, nos ofertando através de suas mãos por psicografia os ensinamentos extraordinários das leis universais, da compreensão das nossas vidas, ao mesmo tempo que nos legou um testemunho de renúncias, de silêncios e de múltiplas oportunidades para nos dizer como nos comportarmos diante das dificuldades da tarefa. E, ao mesmo tempo, deixou um rastro de serviços, de como agir para socorrer aqueles que mais padecem. Por isso, neste momento, Senhor, que este teu semeador das tuas estrelas retorna para o seio dos seus amados, para estar na noite de hoje
na companhia das almas que lhe tutelaram durante toda a existência, para a majestosa festa que se prepara no mundo espiritual, para a recepção a ele quando despertar, quando estiver em condições de receber os múltiplos convidados que estarão presentes. Podemos imaginar, Senhor, a movimentação que se faz das múltiplas personalidades das mais diferentes áreas do conhecimento, que Divaldo terá a oportunidade de ver e rever, abraçar companheiros queridos de jornada que partiram antes dele e outros que não teve a chance de conhecê-los durante esta atual existência. Senhor, recebe o teu semeador nos teus braços de luz. Acolhe Divaldo, Senhor, diante das múltiplas demonstrações que ele nos legou de como viver entre os homens. E ensina-nos a reverenciar a sua presença entre nós, através da divulgação de sua mensagem, da busca, da interpretação nos nossos dias dos seus melhores exemplos de conduta. E a continuarmos na grande tarefa de enxergarmos aqueles que padecem, a fim de que as nossas almas, cada vez mais, despertem para o propósito superior da vida. Recebe a nossa profunda gratidão, Divaldo, e temos certeza que os teus milhares de amigos estão a postos para te receber, para também te dizer, do lado de lá, o seu muito obrigado por tudo aquilo que fizeste por nós e por eles também. Leva a nossa gratidão e abençoa os propósitos superiores do movimento espírita e permanece conosco, tanto quanto te seja possível, para continuar o grande trabalho de divulgação e consolidação do bem no planeta em que vivemos. Obrigado assim por tudo, Senhor, e recebe teu semeador de estrelas.